Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. A gente já teve vários convidados aqui que abordaram uma escala de privilégios. Quais seriam esses níveis nessa escala? O que formou essa escala? Essa escala, ela é muito fácil de identificar, porque é uma escala que é dada pelo privilégio, né? E o privilégio sempre assentiu que homens brancos de classe média, muito especialmente, classe média alta, ou aqueles que são detentores de direitos há mais tempo, né? Por quê? Porque conseguem capitalizar do ponto de vista econômico, financeiro, mais poder e assim por diante. Esse é o modelo que se estabeleceu dentro das nossas sociedades. Então, se eu não chego nesse nível de perfeição, que é o homem bem-sucedido, o homem bem estabelecido, o homem que pode prover uma família, uma casa, aquele que se dá bem do ponto de vista do trabalho, da saúde, da educação, o que eu vou fazer é considerar que os outros modelos são modelos falidos, são modelos que não deram certo, que não alcançaram aquele ideal de perfeição desse homem branco universal que a gente diz. Então, se você me falar de uma escala, a gente pode estabelecer muitas escalas, ou a gente pode, inclusive, considerar que esse não é um tema totalmente unânime, porque a gente pode dizer o seguinte: o homem branco, do ponto de vista do privilégio, ele está lá em cima. Daí você diz, o homem negro, ele está numa escala de privilégio acima das mulheres negras. Embora ele esteja abaixo das mulheres brancas, ele está acima das mulheres negras quando ele tem acesso em termos salariais, ou de acesso mesmo a determinados postos. Mas a gente precisa considerar que esse homem negro também galgou uma série de obstáculos e, do ponto de vista percentual, nós vivemos numa sociedade que é composta mais de 50% de pessoas negras, esse homem negro sequer chegou a esses lugares de sucesso. Embora ele tenha conseguido ali um ou outro lugar, a gente vai ver que ele nunca está em cargos de gerência, CEOs, mas a gente vai falar também dos homens trans, das quais as pessoas não falam, das quais as pessoas não acordam. Por quê? Porque continuam considerando que há uma invisibilidade em torno desse homem. E quando você considera essa invisibilidade, você vai dizer, bom, então se os homens negros chegaram ali, os homens trans sequer conseguiram chegar. Os homens gays, por sua vez, pessoas costumam dizer o seguinte, os homens gays chegaram em determinado ponto de direito, de lugar de fala, de representatividade, e assim por diante, mas nem sempre. O que se fez foi acordar com determinados postos de poder e de privilégio para que se chegasse até lá. Você me pergunta dessa escala de privilégios, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo de lugares que muitas vezes você tem uma ideia de que chegou, mas você ainda não alcançou como aquele homem perfeito o mesmo lugar. Você pode exercer determinada função, você pode ter se formado para determinada função, mas você não vai exercer ela plenamente. Porque o preconceito, porque o heteroterrorismo, que eu costumo dizer, porque o racismo que estrutura as relações dentro das nossas sociedades, elas vão apontar para você e dizer, olha, até aqui você vem, daqui você não vai passar. Essa estrutura, ela não tem espaço para uma flexibilidade, por exemplo. Porque uma mulher negra nunca vai ser um homem branco. Um homem trans negro nunca vai ser um homem trans branco, por exemplo. Porque aí também, se a gente for considerar cada parte, se a gente for para homens trans, aí tem uma infinidade de escalas também nesse recorte, né? Porque daí você vai, por exemplo, considerar que existem homens trans negros, homens trans negros que são homossexuais ou bissexuais ou assexuais. Então, dentro dessas escalas, as pessoas começam a dizer assim, mas é muito chato isso, porque você começa a diluir. A questão é que você precisa criar um sentimento de identidade, de identificação e de pertencimento a determinados grupos. E isso fará diferença para essas pessoas. E fará diferença por quê? Porque é a partir do seu reconhecimento de quem você é, do que você faz, que vai exatamente acontecer essa política de reivindicação de cidadania. Então, essas escalas de opressão, essa forma como a gente vai entender essas várias identidades, é que vão instar a gente a pensar como é que a gente vai poder identificar esses homens e o porquê que eles são tão invisibilizados. Então, homens negros, homens trans, homens gordos, homens gays afeminados. Os homens gays afeminados são extremamente
objetificados. Então, essa pergunta que você faz, ela é um leque de possibilidades e de interpretações sobre as várias masculinidades que a gente vem reivindicando através dos tempos.